Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, gostaria muito de pedir a vocês aí para se inscrever no canal e deixar o seu like. Glória a Deus. Então, vamos lá. A grande tribulação e a igreja. Essa é a parte 3, tá? Mas eu quero deixar aqui para vocês aqui, para dar uma pincelada aqui no, no vídeo 1 e o vídeo 2 que nós fizemos, a gravação. Então, nós falamos aqui da grande tribulação e a igreja, ou a igreja e a grande tribulação. Que é importante nós entendermos que a igreja está contida, uma parte ali do ensino da igreja no Apocalipse. Eu quero que vocês entendam desde o capítulo 1 do Apocalipse e do capítulo 2 e o capítulo 3, até o capítulo 4 nós vamos chegar hoje, em nome do Senhor Jesus. Nós já falamos do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 3 do Apocalipse, sobre o que ele fala às igrejas. Então ele fala aqui, eu vou pegar o último da palavra, aqui é o penúltimo, que foi Pérgamo. Ele diz assim, a igreja de Pérgamo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. São as 7 igrejas da Ásia. Eu já falei para vocês, estavam na Turquia. As 7 igrejas pertenciam lá ao país da Turquia, na Ásia. E ele disse aqui na penúltima igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui também, no finalzinho aqui, que é Tiatira, vem também aqui Pérgamo, né? A igreja de Pérgamo. Glória a Deus. Vou tirar esses 3 aqui, que aqui não existe isso aqui, não. Glória a Deus. Então, aqui fala da igreja de Sardes, da igreja, né? Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ao anjo que está na Filadélfia. É o anjo que está na Filadélfia, e aqui no 3 é o anjo que está, glória a Jesus, na Laodiceia. É a última igreja. Então, no capítulo 2 e o capítulo 3, ele aqui está falando, o Senhor está falando sobre a igreja. Aí também para aqui, irmão. No capítulo 3 parou, igreja. Por isso que ele diz assim, a última menção à palavra igreja. A palavra igreja, irmão, significa noiva. Noiva. É o mesmo capítulo do 25 de Mateus. Capítulo 25 de Mateus. Ele fala das 10 virgens, que ele vai escolher 5. Amém? Nas 10 virgens, ele vai escolher 5, que é a igreja do Senhor. As 10 virgens são a igreja completa. Por que ele vai escolher 5? Ele escolhe 5 que são as prudentes. Quem são as imprudentes que ele não vai escolher? Claro, ele vai escolher a prudente. Ele vai escolher uma noiva suja, uma noiva em pecado, uma noiva que não obedece, uma noiva infiel? Claro que não. Por isso ele vai escolher as 5 prudentes. Capítulo 25 de Mateus. Igreja significa noiva. Então, olha só, irmão, presta atenção. Os homens ou as mulheres, não importa. Você escolheria, né, um noivo ou noiva infiel? Um noivo ou uma noiva infiel? Claro que não. Então, o senhor está escolhendo uma noiva o quê? Fiel. E essa noiva fiel, ele vai levar para ele. Essa noiva fiel, ele vai arrebatar. Está escrito. 2 no moinho, uma será levada e outra vai ser deixada. No campo, 2 no campo, um será levado, outro deixado. Quem será deixado, irmão? O infiel, o impuro, quem está praticando o pecado, quem está no mundão, no mundão. A realidade é essa. Ele não vai escolher uma noiva infiel. Amém? Por isso é bom entender isso, que o capítulo 2 e o capítulo 3, ele está falando com a noiva. Ele fala com a noiva. Olha só o capítulo 2 e 3. Da partir do 3, a menção igreja já não aparece mais. Vamos voltar aqui no capítulo 1. No capítulo 1, o Senhor Jesus, enviou o seu anjo para revelar as palavras de revelação para João escrever no livro do Apocalipse. E Apocalipse significa revelação. Essa é a mensagem, irmãos. Olha, o Apocalipse eu entendo dessa forma, que ele colocou numa ordem cronológica. Primeiro, ele envia a revelação, né? O anjo trazendo a revelação para João. João escreve o Apocalipse, que significa revelação.
Então ele começa a revelar para quem? Para a igreja. Ele começa a revelar para quem? Para a noiva. Ó, quer subir? Quer subir no arrebatamento? Quer subir comigo? Quer ser minha noiva? Quer casar comigo? Então está dizendo assim, eu estou falando, eu estou parafraseando, meu irmão. A verdade é essa, eu estou colocando aqui palavras assim para você entender melhor. Tá? Ele vai estar escolhendo uma noiva fiel, uma noiva santa, obediente, que renuncia o pecado, que diz não ao pecado, que obedece, que é fiel, que anda nos caminhos do Senhor. Amém? Sabe o que está acontecendo hoje, irmãos? A realidade é essa. A confusão está tão grande de tantas denominações. Qual é a sua denominação? X. O do irmão que trabalha contigo é Y. E do irmão do lado que trabalha contigo também já é A. O outro é B. O outro é Z. Cada um tem uma denominação. Olha, está tão confusa a questão que você não sabe o que está certo. Quem é o fiel, quem é o infiel. Nem na época de Cristo. Na época de Cristo, os saduceus. Os saduceus não acreditavam no Taná. O Taná é o Antigo Testamento. Os saduceus não acreditavam em todo o Antigo Testamento. Os saduceus só acreditavam no Pentateuco, nos 5 livros de Moisés. Olha, seguiu a partir ali de Juízes, eles não acreditavam mais. Eles não acreditavam em Isaías, Jeremias, os profetas, Salmos de Davi. Não acreditavam. Nos profetas maiores, menores, não. Eles só acreditavam nos 5 livros. Então, naquela época já existia os saduceus, os fariseus. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Os fariseus já acreditavam. E também tinha os essênios, tinha os publicanos. Tinham várias, vamos dizer assim, vertentes de denominações, de religiões, de pensamentos, né? Diferentes. Então hoje também tem. Hoje tem. Aí aumentou muito. Meu Deus do céu. Pode isso, pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Até para pregar o evangelho hoje está difícil. Você hoje não pode rasgar, falar no profundo. Não, os irmãos quer ficar só, sabe aonde? Ali com a água ali, ó, no tornozelo. Não quer nem subir aqui no joelho. Por quê? Não quer entrar na Bíblia. Hoje está tão raso o conhecimento da Bíblia que as pessoas não lêem mais. Não leem mais a palavra. A palavra hoje, irmão, ela está praticamente. As pessoas estão deixando a palavra de lado. Não acreditam. E uns diz que acreditam, mas acredita com dúvidas. Tem gente que duvida que houve abrir o mar vermelho. Tem gente que não acredita que Cristo ressuscitou. Tem gente que, se até hoje está na cruz, Cristo está na cruz ainda. Queridos. É verdade. As pessoas não acreditam mais na palavra. A palavra hoje, irmãos, está assim. Ninguém acredita. Está escrito na Bíblia, mas as pessoas não obedecem, não seguem, não andam no caminho do Senhor. Essa é a questão da gente estar aqui, ó. Eu tenho mais de 500 vídeos gravados. E tem pessoas que, por isso que eu desativei o chat. Quer dizer, desativei em termo, né? Porque algumas pessoas ainda escrevem, que depois que algumas pessoas que eu sei que são fiéis à mensagem, elas escrevem, eu vou e desativo. Por quê? Eu ainda leio o que elas escrevem. Pode acreditar, irmão, você que está escrevendo no chat aí, logo no iniciozinho, eu vou e ainda mando a resposta ainda. Né? Mas depois que vocês escrevem, eu desativo, porque tem pessoas colocando essa mensagem que eu falo aqui como se fosse. Eu não vou falar aqui que é uma palavra de baixo calão. Meu Deus do céu. Por isso que eu desativo. Porque as pessoas não acreditam na palavra. Se não acreditam que vai haver arrebatamento, meu Deus. Irmão, olha só, muitas vezes eu falo sobre arrebatamento e grande tribulação. O arrebatamento, eu penso assim: você quer ser arrebatado, tem que santificar. É o que eu vejo. É o que eu vejo. Agora, quem está esperando a grande tribulação vai santificar por quê? Eu entendo que tem que ter santificação em tudo. Mas as pessoas que estão esperando a grande tribulação estão esperando para sofrer. Irmão, quem está esperando a grande tribulação está esperando pedra cair do céu, de um talento que é 25 quilos e acima. Está esperando passar fome, está esperando guerra, está esperando o inferno vir à terra. Porque, na realidade, irmão, se você analisar bem, o anticristo é um principado de Satanás. E o dragão é Satanás. E o Satanás vai ser adorado. Está escrito que ele vai botar adoração para Satanás. Então, irmão, entenda uma coisa. Primeira coisa que tem que fazer é acreditar na palavra. Acreditar na Bíblia.
acreditar nos seus profetas, nos homens e mulheres de Deus, que estão pregando o evangelho de renúncia. O evangelho, aquele evangelho que renuncia o pecado, que renuncia o mal, que perdoa, que se arrepende, que pede perdão, que anda no caminho do Senhor, que são batizados nas águas, no batismo com o Espírito Santo e crê nas revelações do Senhor. Então, hoje, irmão, está muito difícil hoje até para pregar o evangelho. Está muito difícil. Você não pode falar certas frases que antigamente você falava, não pode rasgar mesmo porque as pessoas estão deturpando a palavra. Deturpando. Eu estava conversando com o irmão. Não, irmão, isso aí está escrito aí, mas não vale. Como é que não vale? Na Bíblia está escrito e não vale. Pelo amor do Senhor Jesus, está escrito. Aí eu quero falar aqui, voltar aqui por Apocalipse. Sei, irmão, estou sentindo na pele. Olha, irmão, esse estudo que eu estou fazendo aqui é 50 anos praticamente que eu estudo esse tema. O Senhor já me mostrou várias vezes, o Senhor me mostrou o arrebatamento da igreja. Mas as pessoas não acreditam no arrebatamento. Essa é a realidade. As pessoas acreditam mais na tribulação e na grande tribulação do que no arrebatamento. Me perdoa, irmão. Olha, eu vou falar para você. Eu prego o arrebatamento porque eu vou ser sincero para você. Não é que eu quero, não. O arrebatamento da igreja vai existir. Por quê? Porque ele ama a igreja. A igreja é a noiva. E ele vai levar a noiva prudente. As loucas vão ficar, está escrito. Eu quero ir junto com as prudentes. Quer dizer, vou tirar o quero, eu desejo. Sou santinho do pouco, não, irmão. Mas eu desejo subir no arrebatamento. Por isso estou falando para vocês, irmãos, se prepare para subir no arrebatamento. Amém? Se você se santifica, se você está se purificando, se você está negando o pecado, renunciando o mal, perdoando aquele que te ofendeu, se arrependendo dos pecados, pedindo perdão, andando no caminho aí, meu, glória a Deus. Então vamos voltar aqui, irmãos. Glória a Deus. Nós estamos pregando aqui o arrebatamento da igreja, porque a grande tribulação, como esse tema aqui, vai acontecer. Vai acontecer. Eu vou explicar para vocês aqui nos mínimos detalhes. No capítulo 1, ele viu o anjo que revela João. E João passa para o Apocalipse, que é a revelação, significa revelação. No 2 e 3, ele fala com a igreja. Ele viu o anjo para falar as revelações que começam com a igreja. Então, primeira coisa é a igreja. Ele diz na palavra dele que nada acontece aos seus servos antes de ele revelar. Primeiro, algo que vai acontecer para os seus servos. Está escrito na Bíblia. Ele revela antes. Exemplo. Eu até digo para você, vai acontecer alguma coisa na tua família, ele vai te revelar antes. Ou você ora para acontecer, ou ora para não acontecer. Ele te revela. Então aqui ele está revelando primeiro para a igreja, não para o mundo. Ele está revelando para a igreja fiel. Agora o mundo, aquela igreja fiel, não vai nem receber essa mensagem. Primeiro ele está dando a revelação para a igreja. A igreja. Glória a Deus. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aqui primeiro ele está revelando a igreja. Por isso ele falou, eu não vou fazer nada na terra sem antes avisar os meus profetas. Antes de avisar meus filhos, meus servos. Então ele primeiro está revelando aqui a igreja. Vai acontecer isso que eu vou falar aqui. Então no 1 ele revela, no 2 ele já está falando nessa revelação. Por 2 e o 3 de Apocalipse ele fala para a igreja, 2 capítulos só para a igreja. Olha só, irmãos. Nós somos 22 capítulos no Apocalipse. O primeiro é a revelação do anjo para a igreja, através de João. Aí sobram 20. São 22 capítulos, 2, aí 10%. 10% do Apocalipse ele fala para a igreja. 10% do Apocalipse é a igreja. Tirando aquele primeiro. Tirando o primeiro que ele fala, aí já começa a estreitar. Quando ele fala para o capítulo 2, capítulo 3, o Apocalipse, ele fala para a igreja, ele revela a igreja. Está revelado para a igreja. Tá? Capítulo 2 e 3. Agora, a partir de 4, irmão, meu Deus do céu. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. No capítulo 4 do Apocalipse, ele diz assim, olha só, irmão, que coisa linda, irmão. Que estudo maravilhoso, abençoado. Esse é o 4º capítulo. Ele já fala assim, ó. Depois dessas coisas, olhei, eis que estava aberto, o quê? Uma porta no céu. Irmão, que porta é essa que está aberta? Olha, primeiro ele falou para a igreja, né?
através da revelação do anjo, capítulo 1. No 2 e 3 ele fala para a igreja. Aí ele fala no 2 e no 3. No 4 ele já fala assim, a porta no céu está aberta. É o que ele diz no 4, está aberto. Olha, leia a Bíblia. Leia o capítulo 4, que você vai entender que no iníciozinho ele já coloca aí. Irmão, se a porta tivesse fechada, ele teria falado, a porta não está fechada. Ela está aberta ainda está aberta. E ele diz assim, depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta, onde? No céu. A porta está aberta, irmão. Irmãos, irmãs, a porta do céu está aberta. Mas que porta é essa, irmão? Qual é a porta que a gente prega de noite aqui? Porta da graça. A porta da graça está aberta. Enquanto a porta da graça está aberta, há salvação para a igreja. É isso que eu estou falando para vocês. Para aqueles que querem se santificar, se purificar, que querem estar no arrebatamento da igreja. Existe uma porta aberta. Amém? E essa porta é a porta da graça, eu não tenho dúvida disso. Por que eu não tenho dúvida disso? Vamos continuar aqui. E a primeira voz que é como de trombeta. Amém, irmãos? A porta está aberta, a trombeta está soando, ele está avisando que vai arrebatar a igreja, que vai buscar um povo santo, purificado, uma noiva prudente, capítulo 25 de Mateus. Eu falei várias vezes. Você quer entender um pouco sobre o arrebatamento da igreja? Lê o capítulo 24, lê o capítulo 24 de Mateus, 13 de Marcos e 21 de Lucas. Agora, claro, irmão, esses capítulos ele está muito unificado com a revelação da igreja, com o arrebatamento e até também com a grande tribulação. Mas presta atenção, você pode ver o Apocalipse aqui. Primeiro ele revela no 1, no 2 e no 3 ele fala para a igreja, vai acontecer isso, isso, isso. Olha só o que vai acontecer. Agora no 4, ele já falou para a igreja. Então no 4 ele está dizendo aqui que tem uma porta aberta. Que tem uma porta aberta, que é a porta da graça. E a trombeta, e ouvi falar comigo, disse o quê? Sobe aqui. A trombeta que vai anunciar os nossos nomes. Sobe aqui. Está escrito, irmão. É revelação para João. João passou para a igreja. E aí passou para a revelação do livro. O livro do Apocalipse está aqui, ó. Sobe aqui. Irmãos, aí está bem claro. A primeira voz como de trombeta. Ouviram falar comigo, disse, sobe aqui. E mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Ele está explicando o que vai acontecer depois disso, irmão. Irmão, se você não entender isso aqui, meu Deus do céu. Ele está dizendo claramente no 4. Primeiro ele falou... Primeiro, vamos voltar lá no capítulo 1, revelação do anjo. Para João. João escreve o Apocalipse, que é o livro. E no 2 e no 3, ele já está avisando, vai acontecer isso, isso, isso. Igreja, seja fiel para receber isso, isso, isso. Ele já mostra os galardões da igreja. Aquele que vencer receberá pedra, receberá o nome, receberá a eternidade. Está ali na capa da igreja. Ele já mostra os galardões para a igreja. O que você vai receber por ser fiel? Aí no 4, irmão, ele já falou para a igreja, já avisou, vai acontecer isso, vai ter um arrebatamento. Mas tem uma porta aberta no céu até então. Assim que ele termina de falar com a igreja, aí já vem outros acontecimentos. Aí ele fala, a porta está aberta no céu. Para quê? Olha o que vai fazer que através dessa porta aberta, que é a porta da graça. O Espírito Santo de Deus vai tirar a igreja. Vai tirar a igreja, vai subir, não importa, irmão. Eu vou falar com vocês o que eu acredito e o que está escrito. É a porta aberta. Ele vai chamar. E uma voz que vai de trombeta. A trombeta vai soar. E vai dizer o quê? O seu nome sobe aqui. Vou colocar o nome aqui, o nome aqui. Ô, fulano, sobe aqui. O salvo. Ô, fulana, feminino, sobe aqui. Criança, sobe aqui. O nome da criança. Porque todos nós temos o nome registrado. Aleluia. E ele fala aqui na trombeta, ouviram falar comigo, disse, sobe aqui. Você pode ver, irmão, tá lá, tá tudo dentro da ordem cronológica. A revelação para a igreja e agora ele está falando. Igreja, ele fala de todos os galardões da igreja, o que vai acontecer, e aí ele mala, sobe aqui. Porque a porta ainda da graça está aberta. Amém? E ouviram falar, sobe aqui e mostrar-te as coisas que devem acontecer. Por quê, irmão? Logo depois disso tudo aí que ele está falando, que falou com a igreja, sobe aqui, fulano, toca a trombeta, tá aqui, ó.
Aí ele fala assim, olha só, no capítulo 2, do capítulo 4, versículo 2. E logo fui arrebatado. Não sou eu que estou falando, está escrito. Fui arrebatado do Espírito, claro. Nós vamos ser arrebatados do Espírito, não vai subir esse corpo aqui, não. Mas ele vai ser glorificado, sim. Porque quem estiver morto vai ressuscitar com corpo espiritual. Com corpo glorificado. Com o mesmo corpo que o Senhor Jesus ressuscitou e subiu. Lembra quando ele comeu o peixinho lá, o pãozinho? Quando o Tomé teve dúvidas? Irmão, quantos irmãos têm dúvida hoje? Quantos irmãos têm dúvida disso aí? Desse arrebatamento aqui? Não tem gente que não acredita no arrebatamento da igreja. Não acredita no arrebatamento. Amém. Fazer o quê? Tem gente que acredita que vai passar pela grande tribulação. Irmão, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada por isso que Deus nos deu o quê? Livre-arbítrio. Olha lá no céu, antes do pecado de Lúcifer. Ele tinha dado, mas Lúcifer não sabia de tudo isso hoje. Hoje ele sabe. Eu acredito que se ele soubesse tudo que ele sabe de hoje, ele não teria pecado. Por quê? Mesmo ele querendo pecar, ele não ia pecar. Por quê? Com medo. Mas Deus deu o quê? Para os anjos também? Livre escolha. Nós falamos livre-arbítrio, mas é livre escolha. O Senhor nos dá livre escolha. Quer o arrebatamento? Quero. Quer a grande tribulação? Quero. Vamos tirar. Quero. Deseja arrebatamento? Amém. Deseja a grande tribulação? Amém. O Senhor vai te dar o que você quer. Aleluia. Por isso que ele nos deu o quê? Livre escolha. Amém? Eu vou parar aqui, irmão, porque senão vai ficar muito comprido. Olha, já está nos 3. Assiste os 3. Esse é o terceiro. Tá? E eu estou falando capítulo por capítulo. E eu estou dando uma pincelada geral para você entender. Então, o primeiro capítulo, revelação do anjo para o Senhor Jesus envia o anjo para falar com João. E João escreve o Apocalipse, que são as revelações. Apocalipse e revelações. O capítulo 2, o capítulo 3, ele só fala da igreja, do que vai acontecer, daqueles que não vão obedecer, daqueles que vão ter vão ser castigados porque não obedeceram, e aqueles que obedeceram vão receber os galardões, que está no capítulo 2 e 3, que ele fala para as igrejas, né? Que o Espírito diz às igrejas. Amém? Aí ele fala dos galardões. E no capítulo 4, acabou de falar com a igreja, ele leva a igreja. Amém? Deus abençoe. E nós vamos continuar aí. Não parei aí, não. Nós temos até o capítulo 22. Glorificado e exaltado seja o seu nome. Eu estou tentando passar um pensamento para você. Se você analisar, irmão, vamos dizer que você, eu acredito só na grande tribulação. Amém, irmão. Mas eu vou te dar um conselho. Você que acredita na revelação da grande tribulação primeiro, custa obedecer? Custa ser fiel? Custa guardar os mandamentos? Custa ser santificado e purificar? Amém. Porque quem crê em arrebatamento sabe que não vai subir sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Deus abençoe. Ó, inscreva no canal aí, deixe seu like. Esse é o vídeo 3. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Se inscreva no canal aí. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém.